Olá, esse é o PodCreaCast, podcast do CREA Paraná, voltado para os profissionais das áreas das engenharias, agronomia, geociências e para toda a sociedade. Olá, nós estamos aqui hoje com o professor Carlos Jitsu Yamamoto, doutor em engenharia química e professor da Universidade Federal do Paraná. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Professor, hoje a gente vai falar de uma questão cada vez mais urgente, eu até acho que poderia dizer assim, né? Que é destinação de resíduos, né? Exatamente. O governo criou uma sequência de leis que é chamada de Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Basicamente para resolver o problema do lixo, né? O resíduo sólido urbano. E foram estabelecidos vários prazos para que as prefeituras eliminassem os lixões, né? E encontrassem uma solução para o armazenamento ou destinação desse resíduo. A população cresce, a quantidade desse resíduo cresce, né? Só que o último prazo foi agosto de 2024 e o Ministério Público começou a cobrar as prefeituras. Algumas conseguiram se adaptar através de aterros sanitários, né? Mas é uma operação cara. Aterro é quando tira o lixo da superfície? Não, aterro é assim, você faz um trabalho de impermeabilização do solo primeiro. Uma preparação. Uma preparação, ele Entendi. Não é de qualquer jeito. Por quê? O lixo, quando ele vai sendo processado, ele gera um líquido escuro de mau cheiro chamado chorume. Uhum. E ele pode contaminar o lençol freático. E aí acaba com a região. Então, Mas esses aterros mesmo preparados têm uma vida útil também. Tem, porque ele atinge uma determinada altura de projeto que impede colocar mais lixo. Aí tem que se procurar uma nova área e aquela área fica sem uso por muitos anos, né? Então, esse é o grande problema hoje, porque como a quantidade de resíduos só aumenta, né, os aterros sanitários saturam com relativa velocidade. Então, eu sempre tenho que estar procurando uma nova área e ninguém quer ter um aterro sanitário perto de casa. E aí a gente fala, então, a alternativa seria queimar, né? Ou seja, incineração. Uhum. Mas isso também traz problemas, né, professor? Isso. O hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, foi para esse caminho, porque eles não têm tanto espaço assim, né? Principalmente a Europa. Então começaram a incinerar lixo, que é queimar, como algumas pessoas fazem no fundo de quintal, junta lá e incinera, né? Só que descobriu-se, faz pouco tempo, 2010, um pouquinho antes, né, que essa queima gera substâncias cancerígenas, especificamente por causa do PVC. O PVC tem um monte de material, né, de construção, que tem tubulação, torneira, essas coisas, tudo com esse lixo material. Doméstico também, professor? E no doméstico, aquela membrana transparente que fica em cima de toda a bandejinha. Aquilo também é PVC. Aquela bandejinha que é de tipo de a bandejinha é de isopor, aquele é poliestireno. Agora, o plástico transparente que o pessoal embrulha, né, faz aquele acabamento, é PVC. Aquilo ali que não pode, vamos dizer que eu tenho meu lixo doméstico lá e quero queimar. Não pode. Não pode porque gera substância cancerígena. Tá? E no lixo também pode ir parar pallets. Tem pallets que são tratados com bromo, tá? Por causa de ovos de insetos de outros países, coisas assim. Então, eles são esterilizados e alguns deles são tratados com uma substância química que contém bromo, que também gera essas substâncias cancerígenas chamadas de dioxinas e furanos. É uma classe química, né, que mesmo em concentração muito baixa,
pode induzir a câncer. Isso fez com que o hemisfério norte e a Europa banissem essa tecnologia. Então, De incineração. de incineração. Então, quem tinha uma incineradora ou tratava todo o gás gerado, e aí custa muito caro, porque eu vou tirar quase nada de uma montanha de gases, né? Ou parava com o empreendimento porque não conseguia autorização ambiental para funcionar, né? Aqui no Brasil é diferente, porque o pessoal ou jogava numa vala, o lixão, né? Isso ou enterrava. falando de poder público mesmo. Poder público, Uhum. tá? Porque as indústrias, eles têm aterros industriais para resolver o problema, tá? Mas ainda em terra, né? Agora, falando de resíduo sólido urbano, né? O Brasil tem essa prática de estar enterrando, né? Existem muito poucas incineradoras no Brasil, tá? E agora que o prazo terminou e o Ministério Público está cobrando as prefeituras, né? Então está todo mundo indo atrás de solução, onde que tem, e está indo lá na China, na Coreia, na Tailândia, e eles estão oferecendo a incineração, porque eles não vendem mais para Estados Unidos e Europa. Uhum. E aí vão oferecer para quem? Para o Brasil, que está procurando. E a gente está São países comprando? que tem grande volume, como aqui. E a gente está então- comprando, professor? Eu já tenho notícia de prefeitura que instalou uma incineradora. Resolveu um problema. Criou Está outro. criando outro, por quê? Daqui 5, 10 anos, quem mora no entorno do empreendimento lá vai desenvolver. Professor, alguma mas coisa. isso é claro que eu estou falando aqui de uma realidade maravilhosa, né? Mas e se a prefeitura tiver uma separação de lixo e reciclado, né? Uma separação de recicláveis exemplar, o incinerador poderia ser uma solução? Porque daí não estaria queimando material reciclável. O problema é justamente essa separação, né? A maior parte do resíduo vai parar naqueles caminhões compactadores. Entrou naquele caminhão, não tem como reciclar mais nada. Porque o plástico, para ser considerado reciclável, ele, por exemplo, uma garrafa de refrigerante, você tem que lavar ela antes. Uma caixinha de leite, né, essa longa-vida, você tem que passar água lá dentro, tirar, porque você não vai fermentar lá dentro e não dá para reciclar mais. Então, Ou seja, a grande maioria dos lixos que a gente mesmo separa, a gente separa errado. isso, tem que Já tem haver que separar uma nova limpo. educação para a reciclagem. Mas daí, professor, deixa eu te perguntar. Entra aquela questão que eu já me perguntei várias vezes e eu já... Tá. Ah, mas você vai gastar água para limpar. Mas é muito pouco. É melhor, porque eu, às vezes, pote de iogurte eu deixo, acho que foi tudo isso. Deixa embaixo. Deixa embaixo quando você está lavando uma louça ali e tal. Isso. Usa água de chuva, qualquer... Água lá da Sim. máquina de lavar roupa, Uhum. sabe? Então, existe muita forma da gente fazer certo. organizar isso. Tá. Só que falta a educação ambiental para a população. Então, entrou no caminhão compactador, vai misturar com fralda, papel Sim. higiênico, resto Guardanapo, de porque às vezes as pessoas acham que é reciclável porque é papel. Sim. Então, isso tudo acaba tendo um valor extremamente baixo. Fica muito difícil de ficar separando depois. Existem cooperativas de catadores de lixo que fazem esse serviço, mas o produto que eles conseguem tem baixo valor justamente por estar sujo. Né? Se eles Então- tivessem alguma coisa melhor, eles também receberiam um pouquinho melhor pelo lixo reciclável que eles separam. Então a questão da incineração tá assim. A gente fala, já pode dizer que não funciona porque gera muito. Já está provado que dá problema. Tá? Eu acho que não seria muito responsável eu adotar uma solução que eu sei que eu vou transferir para a população de volta e para o próprio poder público ia ter um custo maior, Sim, porque saúde. quanto que custa tratar um doenças cidadão respiratórias. com câncer? Mas então, professor, você falou que na Europa já está proibido. Aqui no Brasil ainda é permitida a incineração? Se você fizer o tratamento dos gases, lavar esses gases, até pode fazer.
Só que Cara, este é o maior custo do processo Daí de incineração. inviabiliza. Inviabiliza financeiramente, né? Se o poder público pagar por essa lavagem dos gases, ok. tecnicamente não vai dar problema. Uhum. Só que financeiramente é inviável. Por isso que no hemisfério norte, algumas empresas pararam de trabalhar com isso, porque o investimento para lavar os gases é maior do que de incinerar. Sim. Né? Considerando que você, por exemplo, vai pegar 1 tonelada de lixo, incinera, vai ter que lavar 1,5 toneladas, 2 de gases Não para vale tirar, a pena. para Os tirar benefícios. alguns gramas. Sim. Tá? Professor, Não mas vale. o senhor desenvolveu, acho que junto com o aluno, certo? Se o senhor Isso. puder até falar o nome dele para a gente dar os créditos aqui, acho importante. Gaseificação de RSU, né? Que são resíduos Isso. sólidos urbanos. É um projeto, conte para nós desse projeto e ele promete ser uma solução para essa questão? Esse meu aluno, Evandro, né, ele estava com o desafio de processar pneus, numa época que tinha muito pneu por aí, né, dava problema de mosquito, poluição ambiental, etc. Então ele desenvolveu um processo para processar esse pneu. Só que aí entrou uma lei que obrigava os fabricantes de pneu a recolher um pneu se ele quisesse colocar um novo no mercado. Então, ele também tem que... essa logística Sim. reversa sumiu com o pneu no mercado. Então, não tem mais pneu. Tá? Tanto que antigamente eu fazia um protesto, qualquer coisa, já fazia uma fogueira enorme com pneu. Hoje, já não tem como, não acha pneu. Tá? Então, aí sugeriram para ele, por que você não trabalha então com resíduo sólido urbano, que vai ser um problema? E ele aceitou o desafio. Aí quando ele já estava desenvolvendo o processo, já tinha pedido patente, não tinha sido concedido ainda, mas ele tinha pedido. E veio me procurar para a gente certificar a tecnologia. Tá? Então ele fez uma unidade piloto que processava 100, 150 quilos por hora de lixo, aqui em Contenda. Né? 150 quilos. É bem pouco. É pouco. Né? E daí, com esses dados, foi feito o projeto de uma unidade para 2 toneladas hora, 100 toneladas dia de lixo. Quanto que uma pessoa produz por dia, mais ou menos, professor? Uma conta simples é mais ou menos 1 quilo de lixo por dia por habitante. Tá. Mais ou menos. Tem época um pouquinho mais, tem época um pouquinho menos. O perfil do lixo também muda, né? No frio é mais alimento, fim de ano é mais embalagem. Né? Então, tem uma série de particularidades aí. Né? E aí a gente conseguiu um financiamento FINEP para instalar a primeira unidade. A gente gostaria que fosse no Paraná, mas não deu, então acabou sendo instalado em Mafra. Hoje essa unidade está processando 100 toneladas de lixo por dia, ela trabalha 24 horas por dia, tá? Está gerando 2 megawatts de energia elétrica. Olha. Dá para mais de 10 mil casas. Então, além de fazer a destinação, além de fazer o processamento dos resíduos, ainda gera eletricidade. Uhum. Tá? Então, dependendo do que fazer com esses gases do processo, tem um custo adicional diferente. Né? Então, por exemplo, colocar uma unidade de geração de energia elétrica é a parte cara. Né? Sai mais caro. O professor diz, tá, eu vou gerar energia elétrica. É mais caro gerar energia elétrica do que processar o lixo. Agora, eu vou secar madeira, por exemplo, que também precisa de calor. Aí, é super barato eu pegar esse gás quente que sai do processo e secar a madeira. Então, dá para vários fins. Onde precisar de calor, dá para usar. Por exemplo, minha região produz muito tijolo. Eu posso pegar esse gás quente e queimar tijolo. Olha. Tá? Então, dependendo da necessidade do município, esse calor pode ser aproveitado de forma diferente. Que legal. Tá? E o que nós estamos fazendo? A FINEP financiou um segundo projeto,
que vai ser continuação desse de Ponta Grossa, para a gente processar lodo de esgoto, que é um outro problema ambiental monstruoso. Lodo de esgoto é uma parte mais sólida do esgoto, é isso? É a parte sólida do esgoto, né? Então a Sanepar A coleta gente ainda joga esgoto no mar, professor? nos rios. No mar Mas é pouca coisa. Existe um tratamento e daí vai... Normalmente essa rede coleta, mas tem muito esgoto que é jogado em rio ainda. Gente, como é, Tá. né? E aí a Sanepar coleta todo esse material, separa, devolve a água tratada, e essa parte sólida é um problema, porque ele ainda tem mais água do que sólido. Então, uma das linhas de pesquisa importante é o que fazer com esse lodo de esgoto. A Sanepar tem diversas alternativas, está testando para ver aquela que é financeiramente mais atrativa, né? Só que essa que nós estamos em desenvolvimento já, né, vai transformar esse lodo de esgoto, que tem muita água, em um material sólido que pode ser utilizado, inclusive, como fertilizante, sem o perigo de patógenos que já estão no esgoto, né? Como que exclui esse... Usando calor. Então, nós vamos usar o calor do lixo. Nós vamos tratar o esgoto. Tá? E hoje, nessas unidades de Mafra e Ponta Grossa, quem são os clientes, quem são que perfil de empresa que está utilizando e, além disso, quem poderia utilizar, né, a gasificação? Os dois equipamentos estão instalados em empresas que já processam o lixo, né? São aterros sanitários controlados, né? Que têm uma gestão séria e que estão aproveitando a tecnologia para precisar menos do aterro. Então, por exemplo, de 1 tonelada de lixo, vai sobrar só 100 quilos de cinzas. Então, se eu tenho um aterro que tinha uma previsão de durar 20 anos, ele vai durar 10 vezes mais. Tá? Porque eu vou enterrar só cinza, que não vai ter problemas ambientais severos. E um outro mestrado que a gente já trabalhou lá na universidade provou que se eu pegar essa cinza, eu posso fazer tijolo, cerâmica vermelha, sem problema nenhum. Então aí o processo fica resíduo zero. É um ciclo que se zera. Fecha. Aí nem do aterro eu preciso. Então imagina, se eu colocar aqui em Curitiba, ou numa outra cidade grande, eu posso fazer unidades onde o caminhão entra lá, sai, não tem cheiro nenhum na redondeza, porque eu posso usar engenharia para o ar entrar lá dentro e não sair. Porque eu vou precisar de ar para o processo de gasificação. Eu vou usar esse ar que já está lá dentro, que tem algum cheiro, tá? Então, os vizinhos não vão sentir cheiro de lixo. Tá? O gás que sai de lá pela chaminé não vai ter substância cancerígena. Tá? E eu posso fazer um design bonito, uma coisa assim, falar, aqui temos uma usina sustentável de lixo. E mais, eu posso processar nessa usina, tá, resíduos hospitalares, que custam uma fortuna para processar. Sim. Tá? Então, processar resíduo hospitalar é muito mais caro do que processar lixo urbano. Então, hospitais, clínicas, clínicas odontológicas, clínicas veterinárias, que pagam uma fortuna para destinar aquele material deles ali, também pode ser processado, porque tem uma etapa do processo que chega a 1.200 graus. E daí, no caso, e aí permitido. Mata tudo. Né? Qualquer patógeno é eliminado no processo. Professor, e assim, porque tudo que a gente está falando aqui é muito positivo, né? Sim. Cadê o problema, né? Sempre o problema geralmente está no custo disso. Não é o caso desse projeto, professor? Não, porque ele tem uma taxa interna de retorno, um tempo de retorno de investimento
um pouquinho maior do que a maioria das pessoas, de investidores, vai buscar, de 5 a 7 anos. Porque não tá? sabe porque Mas é um investimento de interesse social, tá? Então, se o poder público entra junto, tá? Isso está resolvido. Por exemplo, concessão de ônibus, concessão de coleta de lixo, os ônibus e caminhões são da prefeitura, não é da empresa que opera. É feita uma concessão pública, né, um edital, uma licitação, a empresa ganha, ela é responsável por fazer a manutenção, colocar o pessoal e presta o serviço. E por que não tem uma unidade dessa do poder público e faz uma concessão para que uma empresa privada vá lá operar? Ela vai ter que fazer a manutenção, operação, colocar gente para trabalhar, etc. Mas, assim, o investimento inicial da infraestrutura é do poder público. É barato. Porque é uma questão social, né, professor? É saúde pública. Sim. Imediata isso. Na hora que resolve esse problema do lixão, baixa o estresse nos postos de saúde. Tá? É problema de cheiro, é problema de doença respiratória, né? Higiene. Economiza ainda em saúde. Economiza na Secretaria de Saúde. Tá? Então, vários problemas são resolvidos ao mesmo tempo. Professor, né? E aí você me perguntou, por que isso não está assim disseminado? Sim. Porque sempre teve aquela pergunta, tá, o que você está me falando é muito bom, mas cadê eu quero ver. Agora tem, nós temos para mostrar. Né? A gente colocou só o gaseificador, mas você está falando que dá para gerar energia elétrica, mas cadê? Quero ver. Tá lá. Foi colocada agora uma unidade de geração de energia elétrica. Né? Agora o pessoal consegue ver, coloca o lixo numa ponta, a eletricidade na outra. Né? E fizemos uma outra melhor, metade do tamanho, mesma capacidade lá de Mafra. Então, temos uma versão melhorada. Né? Professor, eu acredito, e como tudo, né? A pesquisa dá o pontapé inicial, que é o mais importante, né? Que é o mais importante, mas daí quando entra no mercado, isso aí vai melhorando cada vez mais, né? A questão de se adaptando, de se adaptar, né? Enfim. Professor, inclusive o senhor comentou, vocês ganharam um prêmio, né? Bem importante. Isso. A empresa de Ponta Grossa, né? Ponta Grossa Ambiental, ela entrou como parceira do projeto FINEP, né, nos editais FINEP mais inovação, e foi contemplado em primeiro lugar no edital, né, teve a maior pontuação do edital, e com isso obteve um financiamento. A FINEP aportou um valor, a empresa aportou um complemento para executar esse projeto. O projeto terminou. Então, o ano passado, nós recebemos o prêmio FINEP Mais Inovação 2025 para a área de cidades sustentáveis, porque esse é um problema da cidade. Sim. Né? E concorreu com mais de 3.000 projetos, né? Foi o melhor pontuado, recebeu o prêmio. Esse prêmio FINEP Mais Inovação é o Oscar da inovação no Brasil. Tá? Cada região teve um vencedor e a FINEP pretende comparar esses vencedores regionais para ter o vencedor nacional. A gente tem condição, inclusive, de ganhar esse prêmio. Estamos concorrendo. Mas só o fato de ter sido indicado já mostra que a tecnologia é importante. Então, a pesquisa ajuda a isso. Né? As empresas acreditam. Né? E o governo também faz aporte, porque o recurso do FINEP é difícil de conseguir. Tá? Então, todo mundo fazendo sua parte, né? Academia, governo, empresa, faz rodar aquela tríplice hélice da inovação. Né? Então, agora vamos partir para uma segunda etapa, que é fazer um segundo processo acoplado ao primeiro, tá? Para processar lodo de esgoto, tá?
E aí resolvemos 2 grandes problemas sérios da sociedade. Tá? E, de repente, vai vir outro e vai vir outro, mas a gente direciona nosso conhecimento e nosso esforço justamente para atender demandas da sociedade, não ficar simplesmente na pesquisa científica. E do planeta, né, professor? Sim, porque é uma demanda hoje de extrema preocupação, né? Aquecimento global, o que nós vamos fazer? Né? Outra, é possível ainda acoplar um outro processo que captura o CO2 gerado na gasificação. Tá? Esse é um processo bastante caro, tá? Mas é possível recuperar esse CO2. Então, também eliminando o CO2, que é considerado um dos precursores do aquecimento global. Eu tenho outras teorias, mas, enfim, é possível fazer isso também. Né? Então, a academia está extremamente alinhada com essa demanda mundial. Eu não tenho dúvida em dizer que esta é uma solução mundial para o problema do lixo. Né? Inclusive o IAT, Instituto Água e Terra aqui do Paraná, está acompanhando esse processo e logo, logo ele vai ser certificado, né, terminar a certificação Lixo 5.0, que é um programa da parte de meio ambiente do governo estadual, né, que está avaliando tecnologias possíveis de serem implantadas pelos municípios. Só que a única que está em fase final é essa. Então, o município decide implantar essa tecnologia, o licenciamento ambiental vai ser expresso, porque o IAT vai conhecer todas as nuances do processo. Sim. Né? Eu vou colocar uma incineradora que eu comprei lá de Taiwan, né? Além do investimento de instalar, vai ter todo o processo de licenciamento ambiental que pode demorar. E, de novo, o prazo para o fim dos lixões já acabou, em 2024. Né? Professora, a gente está indo para o final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor, então, falasse lá para o nosso público aonde que interessados, né, sejam empresas, profissionais, onde que eles podem procurar na internet, né, mais informações sobre esse projeto. Tá. Primeira coisa, a população tem que saber que existem tecnologias que podem trazer problema de saúde pública. A incineração pode sim gerar câncer. Um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas já existe evidência científica de que isso é um fato. Então, é preciso cobrar, né, dos legisladores que escolham tecnologias que não vão trazer problema de saúde pública depois. Existem outras tecnologias alternativas? Existem. Tá? Nós temos a gasificação, existe tratamento com plasma, que é muitíssimo mais caro porque usa eletricidade. Né? Então, é importante que prefeituras, Câmara de Vereadores, o Poder Público, o Ministério Público, conheçam as alternativas para que a sociedade não seja prejudicada. Questão de investimento. A gasificação não é mais cara do que a incineração. A diferença de preço é muito pequena, tá? O tempo de retorno de investimento é parecido, tá? Então, as empresas que processam o resíduo, né, que tem aterro sanitário e coisa assim, elas podem investir, porque o investimento não é tão alto assim. E elas vão ganhar também, né? Sendo e, que o aterro vai durar. E aí, se o poder público, a prefeitura, faz o investimento, né, e depois faz uma concessão, tá, não muda nada. É a mesma coisa que ela faz com os caminhões de coleta de lixo. Né? Então, é importante conhecer as alternativas. Né? Obviamente vai ter um edital público, as empresas vão fazer ofertas, etc., mas é importante garantir que não haja prejuízo de saúde da população. Né? E
das tecnologias que eu conheço, que são viáveis, a gasificação é exemplo mundial, né? Nós fomos visitar uma empresa lá no norte da Europa que gastou 100 milhões de euros para desenvolver a tecnologia, e ela precisa de